queria voltar nessa parte da Experian, essa história de, beleza, temos já, não saímos do zero, temos algum histórico, temos aprendizado de outros países. Que aprendizados eram esses que teve coisa que vocês olharam e falaram assim, putz, aqui vai ser animal, e chegou aqui e falou, não é bem assim, aqui é um pouco diferente. Então imagina que deve ter coisa que ajudou, deve ter coisa que vocês viram que, putz, não era aquilo. Eu queria saber um pouco mais dessa história também. Perfeito, acho que eu vou começar falando então um pouquinho do categorizador. O categorizador é o insumo básico, assim, né, para você recebeu aqueles dados de Open Finance que são, tá chegando tudo ali, como é que eu vou usar aquele dado, né? E até hoje é uma dificuldade, né? Até a Carol comentou do exemplo ali da diretora de produtos, né? Que hoje é isso, a gente está vendo também que a gente está tendo que educar as instituições financeiras de como usar os dados. Porque o pessoal, o que todo mundo sabe? É muita informação, é muito rico, mas como eu uso, aonde eu uso. Então, o categorizador, ele chega ali de uma forma de vamos primeiro organizar esses dados para ter um arroz com feijão, para saber como usar isso, tá? Então, o categorizador era uma coisa que já tinha sido feita ali por uma área de Data Lab ali de UK, lá da Experian, e tinha outras unidades da Europa da Experian usando, e o próprio Estados Unidos, e a gente trouxe para o Brasil, tá? Qual que é a grande diferença? Que daí você vai dizer, Angélica, mas um monte de gente tem categorizador. Perfeito. A grande diferença do categorizador da Serasa é que, em vez de ser um PFM, que olha ali mais no text mine, de interpretar que Carrefour é mercado, que Pão de Açúcar é mercado, não, a gente tem um time, tá? Que daí no começo eram até 19 pessoas. Hoje está um pouco reduzido porque está no momento de manutenção, mas são 8 pessoas hoje em dia ainda. Hoje temos 8 pessoas olhando diariamente, tá? Os dados e categorizando. Então a gente tem 134 opções de categorias, com opções de aumentar, tá? Até já dou spoilers aqui para cá. E essas pessoas ficam ali diariamente olhando aquela categoria e categorizando em cima de uma dessas 134 opções. Tem opção de débito, opção de crédito, e elas vão colocar ali conforme elas julgam que é o melhor. Aí esse time, 3 pessoas sempre olham a mesma categoria, deu conflito, outra pessoa vai olhar. Tá? Isso usando uma base de dados reais, né? Para que você possa treinar da melhor forma possível. Isso, por exemplo, de alguma forma... também pode receber input do cliente em algum momento? Hoje não. E, na verdade, quando chega do cliente, eu só rodo o modelo que já está pronto. Não, mas eu digo... tá. Não, porque eu tô pensando, tipo assim, pensando na minha experiência, eu tô usando um PFM. Personalizar. E aí ele fez uma categoria que veio, e aí eu não sei lá, não sei quem fez a categoria, e teve um negócio lá que eu não concordo, assim, eu queria fazer do outro jeito, sei lá. Ou eu queria criar uma categoria que... Hoje a gente não personaliza as categorias, que estão produto genérico, mas isso é uma das ideias também. Essa é uma ideia futura. E até a gente já tem planos de melhoria. Aí até você mencionou, né? O que veio lá da Europa e funcionou e não funcionou aqui. Primeiro, as categorias não são a mesma. Segundo, uma coisa que foi até difícil ensinar isso ali porque a gente ainda fala diariamente, o sistema é da própria Europa ali, né, do time lá, então a gente fala com eles diariamente, e é um modelo de autoaprendizado, tá? Então é um modelo que eu dou input, já é uma inteligência, é um modelo de machine learning que está sempre aprendendo, então os inputs que eu dou hoje, ele já tem um aprendizado de máquina todos os dias, os inputs que os annotators dão, mas então a gente teve que adaptar as categorias, a gente chama de tropicalizar as categorias. Esse foi um trabalho árduo. E outra coisa que é muito diferente no nosso mercado é como o brasileiro usa o cartão de crédito. Tem algum exemplo, tipo, de uma Tem. categoria, sei lá, assim, putz, isso aqui é do Brasil, isso aqui. Tem uma boa, eu nunca vou me esquecer desse exemplo. Porque, atrelado à categoria, a gente também diz se aquilo se a gente está falando de gasto, por exemplo, se é um gasto de vida básico ou se é um gasto supérfluo, né? E aí, eu nunca vou me esquecer dessa conversa. A gente estava conversando com uma moça de analytics lá da Bulgária e a gente estava falando sobre a categoria de renda de auxílio alimentação, né? Como chama? Pensão alimentícia, obrigada. E aí a gente falou para ela, não, isso aqui é um custo básico, né? Não tem uma pessoa abrir mão dela. Imagina! Não, é claro que pode abrir mão. Daí a gente falou, você não tá entendendo, no Brasil... Isso aqui é uma das únicas coisas vão que... presas. Exato, a única Falei coisa... pra ela, tem celebridade que já foi preso porque não pagou pensão alimentícia. E ela ficou em choque, ela falou, nossa, aqui na Bulgária não. Aqui na Bulgária, se você tá apertado de grana, você fica lá uns 6 meses, 1 ano sem pagar a pensão alimentícia,
Quando der, você retoma e tá tudo certo. Caraca. Esse eu nunca vou esquecer desse exemplo. Essas diferenças culturais. Aí outro exemplo que eu também lembro bem, que foi com essa mesma moça de analítica, ela era um pouco cabeça dura, né, cara? A categoria de pedágio. Porque para eles, ali em muitos lugares da Europa, você põe aquela tag no para-brisa e segue a vida, né? Aí eu lembro, mas não foi nem ela, era um outro moço que perguntou, tá, mas vocês param no meio da estrada pra... Sim. Colocar pra pagar o pedágio. Aí eu lembro que eu tive que abrir com ele no meio da reunião Google, colocar pedágio de imigrantes, pra ele entender que sim. Que tinha as cabines e as pessoas paravam, criavam fila. Aí você tem que falar pra eles. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente vai num posto de combustível, a gente não desce no carro. Tem isso também, Não chegamos nesse detalhe, mas esse seria bom. Esse daria uma discussão boa também. Ia dar nó na cabeça dele. Não, uma vez eu fui eu aluguei um carro, não lembro onde, na Alemanha, sei lá. E aí tava com 2 amigos, a gente alugou o carro na fissura já de andar no carro e viajar. Entramos no carro e fomos, assim. E não perguntamos nada de combustível... Pedágio. A gente só saiu e foi. Botou lá no Waze e foi. Aí tinha que abastecer. Chegamos no posto. Não existe a figura do frentista. Aparentemente, gasolina, existem vários tipos. Também. E aí eu não sabia qual era o tipo do carro. Não conseguia falar com ninguém sabia me dizer. Ninguém falava inglês direito. Ninguém me respondia. Aí a solução foi encostar o carro num canto e ficar esperando um carro igual vir abastecer e olhar o que queriam colocar e botar igual. Mas assim... Foi uma solução criativa, né? Ficamos lá, cara, não é possível, cara. Porque perdendo tempos europeus, mas... Perdendo tempo em euros. E eu acho até que se eu botasse qualquer um ia dar no mesmo, mas eu tava com medo. Bota esse troço, o carro para, tô ferrado. Vezes 5, pelo menos. Né? Então, pelo câmbio. Ia ser complicado. Mas nessa história, por exemplo, de categorias, quando eu penso em organizar minhas finanças aqui, sei lá, eu não consigo pensar mais do que 8, 10, sei lá. Essas 130 e poucas são individuais ou elas estão em grupo? Você tem uma os categoria aggregates, maior? tem. Então... A gente tem os brands, que a gente chama, e aí elas, por exemplo, até esse exemplo que a Carol falou, vamos falar de viagem. Então eu tenho o brand de viagem, que vai abrir... passagem aérea, hotel. Entendi. Então a gente tem brands e tem essas categorias. Aí as categorias vão em 134, que a ideia é mesmo chegar ali no fino, mas tem os brands sim. E pra gente os dois são importantes, tá? Porque daí a gente utiliza, às vezes, até a Carol também falou, de qualidade de vida, se é bem gasto essencial, como uma pensão. Então a gente separa isso para depois criar os outros produtos de renda e capacidade e até conjuntos de variáveis para fazer os scores. O que a gente busca entregar com o categorizador, né? Por que a gente quis entrar num nível de detalhe tão grande? Porque você dá para o cliente, para o nosso cliente, né? Aqui porque a gente oferece esse produto B2B, a possibilidade dele ter o nível de detalhamento máximo. E aí ele utiliza isso da melhor forma possível. Então, inclusive, né? A gente estava falando aqui, eu acho que esse é um dilema grande de um PFM. É você falar, poxa, mas eu enxergo custo de supermercado como alimentação. Enquanto a Angélica enxerga só restaurante fast food como alimentação. Sim, né? sim. Então, se você está entregando, né, se a gente está entregando para o cliente um nível de detalhamento máximo, onde ele consegue distinguir o que é fast food, o que é restaurante, o que é supermercado, de repente lá na ponta, na ferramenta de PFM dele, ele pode agregar isso da forma que ele quiser. Ele tem mais liberdade de trabalhar com esses dados. E aqui a gente deu o exemplo do PFM, mas a gente enxerga o categorizador como acho que é a solução que tem mais possibilidades de caso de uso, muito, onboarding, análise de perfil do cliente. Então, entregar um nível de detalhamento grande, né? Por isso que são 134 categorias, a gente entende que dá mais liberdade para o cliente, aumenta o leque de possibilidades para ele. E aumenta o nosso leque de variáveis internas para a criação de produtos. Perfeito.